Olá, boa noite. Está começando mais um programa Duda Talk Show. Pessoal, valeu a audiência aí. Casa falou que está bombando. Continue por aí, as nossas mídias sociais, por favor. Bom, piadas que vêm do Brasil todo e agora chegaram as piadas de Minas Gerais. Olha, eu queria saber por que as piadas de Minas são sempre de bêbado. Já viu isso? Piada de Minas Gerais normalmente é de bêbado, né, Gui? Tem alguém de Minas aí, não? Não, né? Paulo Ricardo tá bonito hoje, Rogério. Ô, Ricardo. Bom, a que veio hoje, diz que a mulher chegou no bêbado e falou pra ele assim: o senhor sabia que o Brasil é o segundo colocado no mundo em consumo de álcool? Aí o bêbado falou para ela: olha, minha senhora, eu não sabia, mas isso aí é culpa dos crentes. Ela falou: como assim dos crentes? Os crentes nem bebem. É por isso, eles bebessem, nós era campeão primeiro. Ai, péssima. Eu sei. É, tá bom, tudo certo. E diz que lá o bêbado estava passando, viu um tumulto de gente, sentou e tal, de repente começou a tocar uma música. Ele olhou uma senhora de preto, foi lá, falou: a senhora me concede o prazer e a honra dessa dança? Aí a resposta foi a seguinte: meu filho, primeiro, não se dança no velório. Segundo, que essa música é o hino nacional. E terceiro, eu sou padre. Maledetto. Poços de Caldas, Minas Gerais. Vocês estão concorrendo à pior piada do Brasil nesse ano 2025, viu? Estão fortes candidatos. O programa de hoje está especialíssimo. Eu recebo ela, que é terapeuta, conceituada, mentora conceituada, especialista sobre a física quântica que hoje tomou conta do mundo. Senhoras e senhores, eu tenho o prazer de receber, o nome dela é Maiara, mas ela é conhecida e muito conhecida como Doutora Próton. Vem pra cá. Muito bem, estamos iniciando o programa hoje, assim, já pensando que nós não seremos os mesmos depois desse programa, né? Tenho certeza. Tudo bem? Eu estou maravilhosa. Se melhorar, melhora. Melhora sempre. Não é? Gostou? Não, melhorar, quando eu ouvi você falando, eu fiquei impactada, porque eu falo isso há anos para os meus mentorados. Então, eu tenho que te mostrar para todos eles, quero que todos acompanhem o seu programa, porque nós temos a mesma energia. Que maravilha! Serão todos vocês e a minha mãe. Totalmente. Mentira. Eu quero dizer que não é verdade isso. Eu respeito todos os meus telespectadores, milhões do Brasil, graças a Deus. Amém. Mas você sabe por quê? O pessoal fala assim: como é que você está? Animal é pior. Tô indo. Né? Tem uns que só fazem assim, Aí eu falo, de bem a melhor. E se melhorar? Melhora. Até mesmo porque a vida já está maravilhosa. Mas o universo manda mais coisas maravilhosas, entendeu? Um comando. Está maravilhoso, mas cabe mais coisa boa. Pode mandar. Olha, quem tinha que fazer entrevista com você era a Valéria, né, gente? Não é? A minha esposa é a já sua conheci, família, maravilhosa. não é? Física quântica, lei da atração, com isso que eu convivo. Mas me conta, você acha que hoje em dia, né, a humanidade está precisando entender um pouco mais das coisas que regem o universo? Sem dúvidas. Na verdade, eu acho que esse é o grande salto quântico que falta para que o nosso planeta mude completamente de vibração. Porque o que acontece? Nós chegamos aqui, Duda, e nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos nem mesmo o que nós estamos fazendo aqui. Então, como você vai ter uma vida bem-sucedida se você não sabe quem você é e o que você está fazendo aqui? Os seres humanos, eles vivem perdidos nesse planeta.
né? Como se entrasse num carro, acelerasse ele, mas sem um GPS lhe dizendo, vai por esse caminho. A ciência da física quântica, ela traz exatamente isso. Responde todas essas perguntas que nós temos. E a partir do momento que você entende quem você é e o que você está fazendo aqui, você quebra a Matrix. Você muda completamente de vida. É mesmo? Sim. Você está há quantos anos já? 10 anos. 10 anos nesse propósito? São 10 anos nesse propósito. E a forma que eu entrei na física quântica é muito incrível, porque eu era, na verdade, da área de engenharia, na área de saúde, segurança e meio ambiente, eu era coordenadora corporativa, não tinha nada a ver com isso, mas eu tive uma experiência de quase morte, o médico me deu 6 meses de vida devido a uma complicação, uma doença que eu tinha nos rins. E aí eu fui procurar na internet, na época, coisas para fazer antes de morrer. Eu tinha 6 meses de vida, segundo o médico. Meu Deus. E eu não conhecia a física quântica. E aí eu fui procurar coisas para fazer antes de morrer. Pular de bungee jump, ir num retiro espiritual, enfim. E aí eu conheci um PhD em Peraí, física você quântica. pulou? Não, não pulei. Tô viva, né? Não, pulei não. Só se estivesse chegando muito próximo. Eu conheci um físico quântico chamado Amit Goswami, que falava como os nossos pensamentos, sentimentos e emoções criam nossa realidade. E quando eu comecei a ouvir ele, foi muito incrível, porque eu não sentia que eu estava aprendendo. Eu sentia que eu estava relembrando algo que eu fiz a minha vida toda. Eu comecei um tratamento de reprogramação mental. Em 3 meses e 2 dias, eu estava curada. O meu caso foi para o Congresso de Urologia de 2014 como um caso não explicado pela ciência. E aí eu larguei completamente a minha carreira corporativa e comecei hoje Volta um o pouquinho. Instituto Doutora Próton. Volta um pouquinho. Você fez uma reestruturação mental, é isso que você falou? Isso, reprogramação mental. Isso. Tá, ok. Como é que você falaria para quem, por exemplo, passa ou passou ou tem alguma coisa parecida com essa situação que você viveu? Como é que você falou, não, eu vou começar? Além do trauma, né? Além do choque, da informação que você teve e tal, a preocupação toda, você está dizendo, não, eu vou começar. Porque, às vezes, as pessoas que estão nos vendo estão se identificando com a história. Diz assim, pô, eu também tenho, só 6 meses de vida. E, de repente, você começa uma coisa que muitas pessoas não conseguem começar. Por quê? Sim. A teoria ela é muito linda, né? Eu falo isso repetidamente. A teoria é muito linda. Agora, o que está manifestado, o que é real e o que você pega, ele é muito mais presente, muito mais importante, fisicamente falando, né? Para você mudar essa chave, qual é o segredo? A base é o conhecimento. Conhecimento é poder. Então, vamos deixar mais simples essa palavra. Isso. Cientificamente, reprogramação mental nada mais é do que você mudar as suas crenças, mudar informações neurais anti-crescimento, ou seja, negativas, por informações prósperas evolutivas, ou seja, positivas. Então, existe uma área da ciência que se chama neuroplasticidade. É um nome gigantesco para algo muito simples. Absolutamente tudo o que nós tivemos contato de informação até hoje na nossa vida ficou programado na nossa mente inconsciente. Então, é como se na nossa mente tivesse um CDzinho regravado. Certo. Se durante a vida toda eu gravei ali Xuxa, Roberto Carlos, Mozart, toda vez que eu coloco esse CDzinho para tocar, ele vai tocar Xuxa, Roberto Carlos, Mozart. Determinado momento da vida, eu não quero mais ouvir essas músicas. Qual a única forma de eu parar de ouvir essa música? Regravando outras bandas em cima. Então, regravando Beethoven, regravando Ivete Sangalo. A mesma coisa acontece na nossa mente. Todos os traumas... Isso é uma questão de escolha. Exatamente. Não vai pintar um Amado Batista no meio sem querer. Se eu quiser ouvir um Amado Batista, eu vou programar um Amado Batista. Entendi. Só se você quiser. Só se eu quiser. Ai, graças a Deus. Porque se eu não quiser, eu vou programar somente aquilo que eu quero hoje na minha vida. Então, de uma forma lúdica, é isso que acontece. Todos os traumas, medos, dores podem ser substituídos por felicidade, alegria, gratidão. Como? Trocando essas informações através da reprogramação mental. Interessante. Você sabe que eu escuto bastante isso, né? Imagina, com quem eu vivo, né? Eu escuto bastante. E a minha dúvida sempre foi, eu acho que quem está em casa nos assistindo tem essa mesma perspectiva, né? De
eu tenho que levantar e trabalhar e fazer e tal. E às vezes as pessoas entram num automático, né? De como é a vida, porque o irmão vive assim, o cunhado vive assim, meu pai vive assim, meu avô vive assim, e eu vou viver assim também. E de repente você vê que pessoas dentro da mesma família, com a mesma vivência, dão aquele salto e se diferenciam e vão fazer outra coisa, né? Alguns, né, viram músicos, outros viram empresários, outros viram... Nada a ver com aquilo que foi programado por uma Sim. história de ancestralidade, inclusive, de acontecer. É uma escolha? Os dois. Eu acredito que é uma escolha e eu também acredito que quando a gente vem para esse planeta, a gente já vem com uma carga de informação que em determinado momento e determinadas experiências aflora aqui nesse planeta. Então, por exemplo, um músico. Todas as ondas de informação de todas as músicas existentes no planeta estão aqui neste momento. Aqui, nesse mesmo lugar que nós estamos. Nós não estamos ouvindo a música, porque nós não entramos em ressonância com ela. Mas o músico, quando ele vai compor, ele entra em ressonância com essa onda de informação. Todos os próximos grandes hits estão aqui nesse momento. Então, quando eu entro em ressonância com ele, eu escuto. Por quê? Porque se eu já venho com uma carga de informação aonde na minha ancestralidade ou na minha carga genética já tem esse estudo da música, quando eu estiver aqui, isso pode aflorar em mim. Assim como aflora um advogado, um médico, um apresentador, um jornalista, um diretor, etc. É mesmo um apresentador cabaço, porque assim... eu falo isso. Não é. Desculpa a palavra, né? Perdão. Eu tenho que aprender essa porra, tenho que parar de fumar essas porcarias. O que acontece? Quando a gente vê que está numa situação que você nunca imaginou estar, por exemplo, eu sentado aqui hoje, as pessoas que me conhecem sabem que eu nunca pensei em estar aqui. Eu fazia outras coisas na vida, eu pensava em... E de repente eu me vi sentado entrevistando pessoas e as coisas andando de uma forma legal e tal. Eu digo, poxa, será que... Porque assim, vamos lá, né? Vocês da física quântica, vocês que são estudiosos, vocês, obviamente, que divulgam e ensinam as pessoas que tudo tem movimento, certo? Isso tem movimento, tudo é movimento. Átomos, partículas indivisíveis, embora todas estejam em movimento para que as coisas se formem. Sim. Quando você diz que vem já, quando você vem para esse planeta, você vem com informações, o nome disso é espírito? Para você, qual é o nome disso? Podemos sim chamar de espiritualidade. O que acontece? A ciência, ela não consegue comprovar da onde nós viemos e para onde nós vamos. Nós não temos equipamentos quantitativos, qualitativos para isso. Porém, na ciência nós sabemos que tudo é energia e energia não morre, só se transforma. Então, nós tivemos que vir de algum lugar e essa matéria aqui, ela morre. Mas quem nós somos tem que ir para algum lugar. Então, em termos científicos, não sabemos. Mas aí, se nós entramos na espiritualidade, com certeza. Então a gente pode dizer que somos espírito. Sim, podemos dizer. Não com base na ciência da física quântica. Na ciência da física quântica, né, até para quem está nos assistindo e estuda isso, com base na física quântica não podemos falar nada disso, porque não temos como comprovar, ok? Aí entra a nossa base da fé mesmo, o nosso conhecimento de espiritualidade. E onde é que entra Deus nisso? É muito incrível essa pergunta, porque eu cresci na extrema pobreza e vendo a minha família passar muita dificuldade, passar por muitas situações, eu sempre falava para os meus avós, eu fui criada pelos meus avós. Eu também. Ah, é? Porque eu sou mimado. Ah, lógico. Se for para vir para esse Eu sou planeta terrível, e não ser mimada, meu bem, eu nem vinha. Não. Então, Menino eu sempre... criado com a avó, sabe? Lógico, Você é menina eu criada sou com a menina avó. criada com a avó. Ixi, então você Mimada sabe. até hoje. Então, viu? Tem coisa mais gostosa? Não. Deus que me livre um ser O ruim mimada é que pela tem que avó. acostumar os outros. Você casa Então, que é igual, né? Não, Ainda bem que a minha mulher me mima também. eu já costumo no meu relacionamento, entendeu? Tem que me mimar mais, entendeu? Se não for para mimar mais, nem vale a pena. Mas, falando com os meus avós da congregação cristã, sempre Minha que eu avó falava... era da congregação cristã. Não acredito. Do véuzinho.
Gente, exatamente. do véuzinho na cabeça. Né? Fui criada dentro Adoro. da congregação cristã. Se tiver alguém da congregação cristã assistindo a gente, um beijo para vocês. Um grande beijo para vocês. Uma religião incrível, né? Muito respeitosa. Mas o que acontece? Eu sempre questionava eles, por que nós podemos isso, por que nós não podemos aqui? E eles sempre respondiam, porque Deus quis assim. Para de questionar, é a forma que Deus quer. Isso me incomodou muito, então eu cresci muito distante de Deus. Eu cresci inimiga de Deus, porque eu colocava em Deus a culpa de todas as nossas frustrações. Quando eu comecei a estudar a ciência e entender que eu, você e Deus somos uma coisa só, tudo se transformou. Essa visão se transformou completamente. Então, eu vou explicar para vocês cientificamente. Não é simplesmente uma blasfêmia. Está falando que eu e Deus somos uma coisa só. Não. Não, reforço que o Enéas já tinha falado há muito tempo atrás. Não, Enéas, grande Enéas, extraordinário. Na ciência, é assim. Tudo no universo é energia. Então, se eu pegar o meu braço aqui, eu tenho pelo, pele, gordura, músculos, ossos. Vou para a região abdominal, tenho órgãos. Pego um coração, coloco sobre um microscópio, amplio a imagem, eu vou encontrar o quê? Células, moléculas, átomos, prótons, elétrons, nêutrons, energia. Se pegar esse sofá e colocar sobre o microscópio, a mesma coisa. Se pegar um instrumento musical, a mesma coisa. Ou seja, tudo no universo é energia. Quantos tipos de energia existe no universo? Um só. Então, se só existe um tipo de energia no universo, qual a diferença entre você e Deus? Então... Você e Deus é uma coisa só. Só que você é uma centelha divina da criação. É como se Deus fosse o mar e a gente fosse a gota. Cada gotinha, cada um de nós formamos quem é Deus em toda a sua totalidade. Senhor, agora a gente vai entrar numa seara maravilhosa. Vamos para um rápido intervalo para os nossos amigos apoiadores e para que você conheça a grade da programação da Rede Brasil TV. Voltamos já. Muito bem, amigos, estamos de volta. Pô, me senti como é o nome daquele homem da Globo que fala? Muito bem, amigos, estamos de volta! Que bobagem, né? E eu falo, não olha para o lado, eu fico assim, ó. Eu tenho uma voz que fala no meu ouvido. Já teve ponto alguma vez? Não, Mas faz nunca as palestras? Tive. Não. E ele está dizendo assim para mim agora aqui, pessoal, é uma voz sensual. Você fuma charuto? Só para saber. A gente estava aqui, a gente chama de esquizofrenia, porque quem está em casa não entende nada, não entende. Entendeu? Eu estou aqui, aí dá aquele, porque como eu te falei, apresentador Cabaço, ele fala e eu fico assim, e o povo está em casa fica falando, será que ele tem algum problema? O apresentador. Alguém avisa ele? Né? E o convidado também às vezes se perde um pouco. Bom, a gente entrou numa seara muito legal, né? Quando eu falei para você onde é que Deus entra nisso e você fala que Deus é uma coisa só, né? Eu sempre pergunto aos meus convidados, Deus de fora para dentro ou de dentro para fora, né? Porque eu acho que Deus de fora para dentro é muito injusto e muito longe, Exato. Pessoalmente falando. Então eu sempre digo assim, pô, Deus, você tem que clamar a Deus, aí você tem que olhar para o céu, pô, longe pra caramba, né, meu? Então você fala assim, eu quero clamar a Deus, pô, tá, não é? Se eu sou... Tá aqui. Não é? Então fica mais fácil, né? Mais perto, inclusive. E eu acredito muito na força da positividade, porque, como você também, a gente teve uma infância muito humilde, né? Eu sempre busquei uma vida melhor, sempre quis uma vida melhor, né? E a minha vibração, vamos dizer assim, né? Era sobre novos projetos. Quando eu tinha novos projetos, eu tinha novas coisas para buscar. Então, não é exatamente com o conhecimento, com conhecimento técnico, né? Vamos dizer técnico, porque é um estudo. Mas eu sabia como funcionava isso. E as pessoas que... Você já viu aquele desenho agora? Ó céus, ó vida, mais um dia sem almoço. Como é que era o nome disso? Não lembro, mas eu sei qual é. Todo mundo lembra aqui que é desse tempo, ninguém quer assumir a idade. Mas lembra que tinha... Ó céus, ó vida, mais um dia sem almoço. Eu sabia.
Hip hard. Tem muito a ver isso? Não? Tem tudo a ver, na verdade. A pessoa reclama demais. A positividade é a base de tudo. Não a positividade tóxica de você estar mal e ficar fingindo que está bem, não. Mas funciona assim. Reclamar significa duas vezes, clamar com muita força. Toda vez que eu reclamo, eu estou clamando por mais daquilo que eu estou reclamando. Então, a pessoa que reclama, tudo na vida dela dá errado. Tudo. Só que as pessoas confundem a pessoa que reclama com a pessoa ruim. Ser uma pessoa negativa não necessariamente faz você ser uma pessoa ruim. Mas vem cá, vamos aqui, amiga. Deixa eu te falar uma coisa. Você já chegou perto... Você lembra um personagem que tinha aqui, do Nerd da Capitinga? Sim. Que alguém chegava e falava, morreu, e o fulano morreu. Tem gente que você chega perto e você fala uma coisa legal que a pessoa se cala. Você fala, pô, teve um acidente, ela fala, é? Totalmente. Como é que foi? Tinha corpos espalhados? Totalmente. Não tem gente que vive assim? Sim, porque são pessoas feridas. Então, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu estivesse comendo um lanche aqui na porta e passasse um mendigo. E no momento que esse mendigo passou, ele pediu o meu lanche, eu fui lá e dividi metade do meu lanche para ele e metade para mim. Eu não acabei de fazer uma boa ação? Sim. Mas imagina que eu fico ruminando o dia todo. Tá vendo, Deus? Eu só tinha um lanche, eu dei metade para ele. Agora, ninguém está fazendo isso na minha vida. Agora, se fosse eu pedindo, ninguém daria. Mas olha como eu dou. Mas eu dou, mas ninguém faz isso por mim. Eu não anulei completamente a minha boa ação. É isso que o ser humano faz. Porque o ser humano, ele acha que Deus está devendo algo para ele. Então, toda vez que ele pede algo para Deus, ele não recebe aquilo, ele se sente totalmente injustiçado. Porque a forma, né, que essa matrix foi formada nos tornou pedintes, mendigos divinos. Então, toda vez que a gente vai falar com Deus, a gente não fala, Deus, obrigada, Senhor, obrigada pelo meu dia, obrigada pela comida, obrigada pela cama quentinha. Não, a gente não agradece, a gente só reclama. Ô, Deus, me arruma um trabalho aí. Você sabe que eu quero te interromper, desculpa, não sem querer, mas já interrompendo. Eu vi uma vez uma cena que me marcou muito, num farol de trânsito, e o cara estava numa cadeira de roda vendendo bala com um sorriso sempre muito sorridente, né? E ele falava algumas coisas e eu nunca ouvia. E aí um dia eu abri o vidro, abaixei o rádio e ele dizia assim, obrigado pela minha vida, Senhor. Obrigado pela minha vida, Senhor. E aquilo mexeu muito comigo, porque a gratidão dele era simples, pelo simples fato dele estar vivo. Exato. Né? E o que é a vida? Eu ia te perguntar isso, o que é a vida? Porque você é entrevistada, entendeu? A vida... A vida é um presente. E o presente, ele só está acontecendo agora. Como você pode afirmar se a gente não sabe o que é depois da vida? Você deduz. Porque a única coisa que a gente pode, na verdade, deduzir é o que nós estamos vivendo aqui, agora. Então, o que existe no planeta neste momento, não sei, porque a única coisa que eu tenho é esse momento de entrevista com você. Que legal, que legal. E que bom a gente ter essa consciência, né, de que fazer o melhor com aquilo que você tem. Exatamente, e é isso que faz você mudar de vida. Eu atendo pessoas do mundo todo que me buscam para 3 coisas: dinheiro, saúde e relacionamento. Eu trato muitas pessoas com depressão, com câncer, ansiedade, muitos empresários que vêm para acelerar os negócios. Olha que interessante. Se você tem um Fusca e você não é grato pelo Fusca que você tem, você nunca vai abrir as portas da prosperidade para ter uma Porsche. Agora, ter o Fusca e querer a Porsche não tem problema. Não tem nenhum problema. Porque desde que você tenha gratidão pelo que você tem, você já está aberto a ter mais. Esse é o primeiro ensinamento para uma pessoa se curar fisicamente. Esse é o primeiro ensinamento para uma pessoa enriquecer. Não muda a base. Sensacional. Não muda a base. Então, por exemplo, você quer mais dinheiro? Tudo bem. Deus criou isso aqui, não, a não precisa abundância. ser mais, eu queria dinheiro. Então tá bom, então vamos trabalhar Pode isso. Pode ser dinheiro, só o dinheiro, né? Ô, diretor, por favor, hein? Eu não posso olhar para o lado, eu só posso olhar para cá. Olha o que acontece, olha que incrível.
tudo nesse universo é abundante. Tudo aqui é rico. Se você for lá e comprar um envelope com sementinhas de alface e plantar dentro de um balde na sua casa, passado algumas semanas você vai ter alface. Esse planeta, ele é abundante. Isso quer dizer que Deus também é abundância. Se você não tem abundância financeira na sua vida, é porque de alguma forma você saiu do ciclo de abundância divino, porque tudo que está ligado com o divino é abundante. Então a gente precisa buscar o quê? O que me desconectou da fonte? E aí vem reclamação, baixa autoestima, não dormir direito, não se alimentar corretamente, não ingerir água. Essas pequenas coisas que nós fazemos contra nós mesmos, por não nos cuidar, vai nos desconectando da fonte e automaticamente desconectando da abundância financeira. Entenderam? Você que está buscando a abundância financeira, assim como eu, todos nós. Gente, vamos ver um pouquinho do trabalho dela na internet? É assim que você quebra a Matrix. Bora lá. Uma vez que você sabe as regras desse jogo, você muda completamente a sua vida. Todas as pessoas de baixo, elas seguem as regras, influenciadas por medo. Primeira coisa, quem sou eu? Porque uma vez que você sabe as regras desse jogo, você muda completamente a sua vida. Todas as pessoas de baixo, elas seguem as regras, influenciadas por medo. Primeira coisa, quem sou eu? Porque eu não sou doutora Próton. Eu estou doutora Próton aqui nesse momento, assim como você está, Guru, assim como você está ali. Quem você é? Você é uma consciência. Não é o seu corpo que tem uma mente, é a mente que tem um corpo. Mas esse corpo aqui, ele só está vivendo essa experiência humana. Não é quem você realmente é. Então, quem nós realmente somos? Energia. Quem traz esse conhecimento é a física quântica. Nós somos pura energia. Como que a energia está interagindo com o todo? Tudo que nós pensamos, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que a gente fala, tudo que nós escutamos gera uma emoção. Essa emoção, ela ativa uma onda que entra em contato com o universo, que é um campo de eletromagnetismo, e nos devolve o que nós somos e não aquilo que nós queremos. Se você entender isso, você quebra a Matrix. Acabou os seus problemas. Muito bem, muito legal, muito bom. Pô, você tem muita gente que te segue, né? Pô, eu tava vendo ali, seu trabalho é sensacional. Ó, bota o Instagram dela aqui, o pessoal seguir também. Vou bater essa semana 500 mil de seguidores. 500 mil de seguidores, pô, sensacional. 500 mil seguidores. Mas tem mais coisa, não tem, Elcimar? Tem mais um vídeo. Vamos ver mais um VT, vamos ver. Do momento que a gente nasce até os 7 anos de idade, nós não temos a mente consciente, que é essa que nós conversamos agora. Nós só temos a mente inconsciente, que é um jardim fértil, onde o que você planta, dá. Então, se você é uma criança que falava, filha, como você é linda, filha, como você é maravilhosa, filha, você é inteligente, filha, você é amada, você vai crescer com uma programação mental de amor próprio, de autoestima, uma grande elevação. Base, né? Agora, se você é uma criança que ouvia, você é burra, você é idiota, você é feia, você é magra demais, você é gorda demais, a criança também vai programar isso na mente inconsciente. Principalmente, por exemplo, indo para as escolas, o bullying. O bullying faz um estrago gigantesco. Porque quando uma criança ela é ferida, né, nessa proporção, ela não fica com raiva do pai, da mãe, Dela mesma. ela fica com raiva dela mesma. Então, a partir dos 7 anos de idade, quando nós desenvolvemos a nossa mente consciente, aí a gente tem um problema gigantesco. Porque 5% de todo o poder está na mente consciente e 95% está na mente inconsciente. Então, toda vez que a minha mente consciente vai buscar uma onda de informação no inconsciente, o que ela encontra? Os traumas. Então, eu acabo reproduzindo ao longo da minha vida toda os traumas vividos, as dores e as crenças positivas ou negativas que eu adquiri. Sensacional. Poxa, parabéns, pô, muito legal, Muito viu? obrigada, Parabéns. muito obrigada. Eu acho seu trabalho fantástico, viu? Eu assim, sou suspeita, eu sou apaixonada. Eu torço muito, né, para que muitas pessoas façam isso, né, que entre porque as pessoas precisam de conhecimento. E embora algumas pessoas não acreditem nisso em função da sua crença, da sua cultura, enfim,
eu acho válido, porque informação sempre é bom, né? Com E de certeza. repente, uma fagulha de um negócio que entra dentro do teu pensamento, opa, Muda. não é? Eu só estou aqui hoje, eu só estou viva, porque em determinado momento na internet eu vi um vídeo falando sobre como nós podemos curar o nosso corpo, e então eu acreditei naquilo, aquilo fez total sentido para mim, por isso eu estou aqui. Porque se não fosse esse vídeo na internet, talvez eu não estivesse mais aqui. Olha que interessante, foi uma mudada de chave muito por causa incrível. de um... Quantas milhares de pessoas vão assistir seu programa agora e vão ouvir essas palavras e vão falar, nossa, era isso que eu precisava para mudar de vida. E vão realmente mudar de vida, porque todos os dias as minhas redes sociais elas recebem uma média de 5.000 mensagens por dia de pessoas pedindo ajuda, falando sobre suas doenças, etc. E muitas vezes somente uma aula que eu dei ali para centenas de pessoas faz com que a pessoa fale, nossa, eu precisava ouvir exatamente isso, agora eu sei como me curar. Então, o poder da televisão, o poder do vídeo, o poder da comunicação salva milhares de vidas, sem dúvidas. Como é que você falaria com as suas palavras e com o seu conhecimento alguma coisa no sentido de que pessoas que hoje, vou colocar da minha forma, tá? Se você tem um limão, faça uma limonada. Tipo assim, eu não sei se a vida depois da morte ou se eu estou aqui no purgatório, mas independente do que você pensa, de como você vive, você tem que buscar o melhor com aquilo que você tem. Exatamente. Como é que você falaria, dentro do seu conhecimento, essa frase? Nós somos os criadores da nossa realidade. Se você não está feliz com o que você está criando hoje, você só precisa mudar. Então, peraí, vamos deixar isso bem claro. Vamos supor que, vamos colocar assim, aquela pessoa que está desacreditada, tá? A pessoa já está devendo, está doente, a família está em briga, não sei o quê, a pessoa está chateada da vida. Aí você chega para ela e fala assim, olha, é só você mudar o seu pensamento. Para de pensar no agora, de como você está, e começa a pensar que você está bem, que você já tem uma conta, que você já tem um carro, que você já tem um barco. Como é que você diz para essa pessoa que está vivendo aquilo tudo e que está no meio desse... Qual é a técnica que você passaria para quem está nos assistindo, passando por algum momento e que gostaria que fosse tão fácil assim? Vou mudar meu pensamento. Não, minha casa está enchendo de água, mas eu vou dizer assim, não, eu vou comprar um barco para ficar aqui. Como é que você falaria para as pessoas para que essa informação fosse absorvida com mais facilidade? Eu não gosto dessas comparações básicas da internet. Eu estou com a minha casa com goteiro, eu estou com a minha casa pegando fogo, pense num barco, porque isso realmente é uma besteira, né? Nem todas as pessoas estão vivendo a mesma realidade e podem partir do mesmo degrau. Então, cada pessoa está num degrau. Como eu vim da extrema pobreza e hoje eu tenho uma vida maravilhosa, eu entendo exatamente esse percurso. E esse percurso, Duda, é um processo. É um processo. Não adianta uma pessoa que está com a casa alagada começar a pensar no barco. Não é assim que funciona. A questão é, como adultos, o que separa uma criança de um adolescente de um adulto? Um processo. As responsabilidades. Então, quando eu sou criança, quando eu sou adolescente, eu tenho um problema... E o processo de aprendizado, né? Exatamente. Quando eu sou uma criança, um adolescente e alguma coisa está dando errado, o que eu faço? Eu faço birra. Eu falo que eu não quero mais, que eu não vou mais brincar, eu chamo meu pai. Agora, o adulto não pode fazer isso. Então, nós precisamos realmente agir como adultos. O que o adulto faz? Ele não desanima, ele procura entender o que ele pode fazer agora para começar a mudar isso. E o que é que ele pode fazer para começar isso? Pegar um balde, encher de água e jogar para fora da casa. E como que nós fazemos isso com os nossos pensamentos? Nós começamos com uma leitura de um livro diferente, que eu baixo gratuitamente na internet. Eu começo, de repente, entrando numa comunidade e eu acho a igreja incrível. Essa parte mais importante da entrevista, gente. Presta bem atenção no que a doutora está falando aqui. Isso é muito legal, tá? Eu preciso começar com o que eu tenho em mãos. O que eu tenho em mãos? Eu sou uma pessoa religiosa, então eu começo indo na minha comunidade,
para o pastor, para o padre e peço essa ajuda. Olha, eu estou passando por essa situação, no que o senhor pode me ajudar? Eu não tenho uma crença, eu assisto um programa como esse, por exemplo, que vai encher meu coração de fé, de esperança. Que maravilha. Né? E vai Que fazer padre, eu que nada. começar, de repente, a pensar que pode ser diferente. Entende? Porque não é só pensar no barco. Eu preciso entender que no meu primeiro degrau, eu vou chegar lá, no 20º. Sim. Mas nesse primeiro degrau eu tenho que fazer coisas simples mesmo. É por isso que hoje, na área de treinamento mental, nós falamos muito sobre a ambiência. Então, que ambiente o seu programa proporciona para as pessoas? Um ambiente com pessoas que vêm aqui dividir conhecimentos extraordinários. Então, quando ela sintoniza no seu programa, ela sabe que ela vai estar num ambiente que vai enriquecer ela. Então, isso por si só já vai começar a mudar a realidade. Porque ao invés de ela estar com um amigo reclamando sobre o problema, ela está aqui ouvindo a solução. Presta atenção, pare de reclamar, pelo amor de Deus. Deixe o seu carro mais limpo. Eu, lógico, né? Tenho influência da minha esposa, mas eu comecei a prestar atenção em muita coisa. Papel no meu carro, estou tirando tudo. Sim. Não deixo mais nada sujo. Roupa, dobro, jogo no armário. Quer dizer, dobro. Eu tenho dobrado mais. Okay. Bom, você tem algum sonho? Isso é rápido, estamos terminando, mas eu preciso saber. Você tem algum sonho que você ainda não realizou? Eu não tenho um sonho, eu tenho uma meta, que é ser referência nacional em autoconhecimento. Artisticamente, você pensou em fazer alguma coisa? Artisticamente? Não. Cantar, dançar, interpretar? Quando eu era adolescente, eu cantava ópera. Não e a minha diga. meta naquela época era ser uma cantora de ópera. É sério? Ah, e o que você cantava quando você era de ópera? Diversas, né? Diversas Manato obras. Soli. Essas coisas não. Também. Cantava em casamentos. Você canta ainda? We're near the opera house, I knew this her. Aê! Muito enferrujado já, né? Bom, a próxima vez que você vier, nós vamos cantar, tá bom? Vamos ensaiar primeiro. Devia ter falado primeiro Faz aí aqui. uns 15 anos que eu não canto. Ah, amiga, se você tivesse falado, a gente tinha cantado, né? Mas enfim, quero agradecer sua presença, Muita foi muito gratidão. legal, as portas estão abertas para você voltar. Me convide sempre, meu bem, sempre vou Vou vir. convidar, com certeza. Obrigado, viu? Muita gratidão. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela paciência. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Se não for sexta, se for sexta é só segunda. Tchau.